Boa noite, pessoal. Dando continuidade então a uma série de vídeos que a equipe da FlexSync tem preparado para explicar alguns dos principais recursos no software. Nós estamos aqui agora nesse vídeo, vamos explicar um pouco como é que funciona o Experimenter dentro do nosso simulador, ok? Um dos tópicos que nós vamos tratar aqui nesse vídeo, falando então sobre o Experimenter, é justamente o que é um experimento em simulação, quais são os conceitos relevantes dentro de um experimento, usando o simulador, os experimentos fatoriais, quais são as opções no FlexSync, esse é um recurso bastante interessante dentro do nosso simulador, e uma rápida demonstração de uso. Quando você consegue ter acesso e entender um pouco mais o Experimenter dentro de um curso de simulação usando o FlexSync? Exatamente nesse primeiro treinamento, simulação 1, você já tem um contato com o Experimenter. Depois, no simulação 2, você já tem o uso mais intensivo do Experimenter, juntamente no Process Flow. Acontece aqui no Process Flow, você tem acesso ao Experimenter usando esse recurso chamado Process Flow. E alguma coisa também você já consegue praticar no treinamento do Flowworks, que é um treinamento novo que a FlexSync lançou no mercado. Bom, o que são experimentos num projeto de simulação? Vamos imaginar, em projetos de simulação que contemplam aí um grande número de variáveis de entrada, é comum a necessidade de nós processarmos um grande número de cenários no simulador. No intuito do quê? Por que a gente faz isso? De obtermos todo o aporte de informações sobre o comportamento do sistema que nós estamos modelando. Em uma fase posterior, por exemplo, nós podemos ser forçados a desprezar parte considerável das simulações realizadas, pois essa não apresenta um impacto significativo no sistema simulado. O projeto de experimentos nada mais é do que um método, que permite estimar como as variáveis de entrada elas afetam as respostas de um experimento. Quando aplicado à simulação, esse projeto de experimento ele permite planejar de forma racional os cenários a serem executados, evitando assim o processo de tentativa e erro, que é bem comum em alguns projetos de simulação. Vamos imaginar a seguinte situação então. Um cliente pode encomendar de repente um estudo de produtividade usando simulação e ele necessita entender, por exemplo, quais os fatores mais influentes na produtividade daquele sistema que ele está analisando. Isso é obtido através exatamente de um projeto de experimentos, ou Design of Experiments, no caso, o DOE, o famoso DOE. Ok? Por exemplo, podem ter outros exemplos. Qual é o efeito, por exemplo, de você aumentar a quantidade de recursos em uma fábrica na produtividade da linha de produção? Qual é o efeito de você aumentar ou reduzir o número de equipamentos de uma fábrica na produtividade da linha de produção? Qual o efeito de você trocar, por exemplo, operadores e empilhadeiras por AGVs, transelevadores, exatamente na produtividade de uma linha ou de um centro de distribuição? Também você poderia ver qual o efeito de você aumentar ou reduzir o número de operadores no abastecimento de várias linhas de produção. Vamos imaginar que eles estão abastecendo as linhas de produção com relação ao percentual de utilização e também a eficiência das linhas. Tem que ver a utilização dos recursos, no caso dos operadores, e também a eficiência das linhas. Tudo isso você pode analisar exatamente através de experimentos em simulação. Ok? Basicamente, no experimento em simulação, a gente tem alguns conceitos fundamentais, certo? E esses conceitos nós vamos visualizar aqui, são conceitos relevantes. Por exemplo, vamos falar exatamente sobre o fator. Esses três conceitos são conceitos bastante relevantes para se compreender um projeto de experimentos, ok? Um fator, que é o primeiro tópico que nós estamos falando aqui, ele é qualquer variável de entrada a ser considerado, como o número de equipamentos em um sistema de manufatura, o número de veículos em um sistema de transporte, ou o número de operadores, por exemplo, num telemarketing. Já os níveis, que é o segundo item, ele estabelecem os valores associados a um determinado fator. Geralmente, os níveis são considerados de modo qualitativo, associando valores numéricos aos fatores, ok?
Um fator poderia ser, por exemplo, o tamanho de caminhão, certo? E os níveis associados a esse fator poderiam ser os caminhões pequeno, médio ou grande, ou seja, caminhões de até 5 toneladas seria o pequeno, o médio de até 10 toneladas e, por exemplo, o grande de até 25 ou 20 toneladas. Para cada fator que a gente considera, deve-se determinar uma quantidade apropriada de níveis. Usualmente, no máximo 4 níveis são suficientes. Finalmente, o terceiro item importante aqui no projeto de experimentos, conceito importante, é exatamente a resposta. Ok? Ela é uma variável de saída que se deseja analisar. Por exemplo, qual é o número de viagens por caminhões por mês, por ano, por dia, e assim, ou por semana, e assim vai. Qual que é a produtividade de uma linha de produção? Qual que é o lead time, por exemplo, de uma empresa que tem o centro de distribuição próximo à linha de produção? O tempo de espera na fila, e assim vai. O conjunto de combinações de todos os níveis, de todos os fatores, é denominado espaço de combinação, que é exatamente o que nós temos aqui. Ó. Por exemplo, se nós formos considerar 3 níveis para um fator que afeta o funcionamento de um sistema, por exemplo, o fator A, e 2 níveis para outro fator, que é o fator B, o espaço de combinações aqui, ele será formado por 6 valores de resposta desejada. Basicamente, é uma informação que bastante interessante para nós começarmos a entender isso e começarmos a trabalhar com os projetos de experimentos fatoriais 2K completo. Os projetos de experimentos fatoriais 2K bastante utilizado é exatamente, o projeto de experimento comumente utilizado é o chamado experimento fatorial 2K completo. Nesse caso, por exemplo, cada fator possui apenas 2 níveis alto ou baixo, por exemplo, e existe K fatores em consideração. Assim, o número total de combinações possível nessa categoria de projeto de experimentos é sempre igual a 2K. Então, por exemplo, nós temos alguns fatores, o produto ou processo, e nós temos que analisar exatamente as respostas. Os experimentos fatoriais 2K têm K fatores com 2 níveis cada, como eu comentei anteriormente. Nele é possível observar o efeito no tempo de uma determinada reação química com variação de temperatura e concentração de um reagente, como demonstrado na ilustração abaixo. É um exemplo exatamente do experimento fatorial 2K, onde a gente pode observar exatamente esses efeitos no tempo de uma determinada reação em função da variação da temperatura e concentração de qualquer tipo de reagente. Ok? Então, eu tenho concentração de reagente e temperatura. Reação química, a gente quer saber o tempo de reação. Basicamente, uma ilustração para explicar o que acontece. Aqui, por exemplo, é exatamente um exemplo parecido com o anterior, né, no caso, que eu citei aqui no slide anterior, concentração de reagente e temperatura, reação química e o tempo de reação. Se nós formos analisar essa tabela aqui, falando sobre experimentos fatoriais 2K, nós vamos ver aqui que nós temos 2 fatores, basicamente. A variável resposta nossa continua sendo o tempo de reação, o nosso Y, é a nossa variável de saída, que a gente quer analisar. Os fatores são 2, a concentração do reagente, nível VA e VB, 5% e 10%, e a temperatura, por exemplo, nos níveis TA, 90 graus Celsius, e TB, 100 graus Celsius. E aqui tem os possíveis tratamentos, né, que são VA e TA, concentração em 5% em temperatura em 90 graus Celsius, exatamente o que tem aqui, ó, temos aqui concentração em temperatura, VB e TA, concentração em 10% e temperatura em 90, aqui a gente está colocando uma denominação ao lado para facilitar o entendimento, VA e TB, por exemplo, concentração em 5% e temperatura 100 graus Celsius, a gente está chamando de Bzinho aqui, VB e TB, concentração em 10 e temperatura em 100 graus Celsius, AB. O número de tratamentos, nesse caso, é 2 elevado a K,
que nesse caso é 2 sobre 2, porque nós temos dois fatores aqui. Ok? Que dá exatamente esse número de tratamentos que a gente colocou aqui. A unidade experimental é o período de tempo para cada reação. E as réplicas, as repetições nos experimentos que são feitas sob as mesmas condições experimentais, no caso do exemplo, sob o mesmo nível de temperatura e de reagente. Quanto mais réplicas, mais confiáveis os resultados do experimento. Geralmente esses experimentos 2K, pessoal, eles têm uma importante classe de planejamento, né? Porque, primeiro, o número de ensaios que está envolvido na realização é relativamente pequeno. E a região experimental nesses experimentos pode ser restrita, porém pode indicar algumas tendências e determinar uma melhor ou mais adequada direção para novos experimentos. Ok? Fica fácil de você visualizar, por exemplo, algumas tendências com relação a algumas das variáveis ou alguns fatores. Esses experimentos eles podem ser aumentados, logicamente, não fica limitado a esse tamanho, com a inclusão de mais níveis e ou fatores. Quanto mais fatores você incluir aí, com certeza esse experimento vai se tornar bem maior, ok? Se nós tivéssemos, por exemplo, um projeto de experimentos, um caso prático, vamos imaginar a situação aqui, uma fábrica que produz insumos para a indústria automobilística, recebe parte dos seus próprios insumos em big bags, transportados por caminhões do tipo Sider ou a granel, por caminhões tanque. Então tem dois tipos de caminhões aqui, o Sider e os caminhões tanque, certo? Os insumos são armazenados em silos externos e no momento da produção transferidos para os silos internos. A fabricação ocorre em 3 linhas de produção, que terminam em áreas de homogeneização de produtos e embalagem, em sacos de 25 kg ou em big bags. Para compreender melhor o sistema, foi construído um modelo de simulação e realizado um experimento fatorial 2K completo. Os fatores e níveis escolhidos estão relacionados em uma tabela. Bom, uma das referências que eu utilizei para falar um pouco sobre o projeto de experimentos foi exatamente o livro do professor Leonardo Schiff. Está na 4ª edição, é um livro de simulação de eventos discretos, teoria e aplicações, dele e do professor Medina, está na 4ª edição. Muito bom livro, por sinal. Agradeço ao professor Leonardo que me presenciou com esse livro. E na hora que a gente fala um pouco sobre esse projeto de experimento, um caso prático, é exatamente tirado do livro do professor. Ok? Se nós formos aqui olhar exatamente o problema anterior, os fatores e os níveis escolhidos eles estão relacionados na tabela, no capítulo 7 do livro do professor Leonardo. A gente tem aqui 5 fatores, né? Um deles é a composição dos caminhões em percentual dos caminhões Sider, o valor baixo e o valor alto. Temos a vazão da linha 1 em kg por minuto, valores originais de vazão, ou 30% de acréscimo aos valores originais. Nós temos aqui os fatores C, D e E, que também tem a descrição de cada um deles. O E mostrando a composição das embalagens em percentual de big bags, pode ser no valor baixo 10 ou 90%. E aí, as respostas obtidas pela simulação estão relacionadas abaixo. Aí ele tem alguns indicadores, né, que ele colocou como relação dos indicadores de saídas do modelo. Ele, por exemplo, chamou FESP-B, que é a fila máxima de espera de caminhões com big bags, o FESP-GRAN, fila máxima de espera de caminhões a granel, percentual de utilização das 3 linhas, percentual de utilização do homogeneizador e da ensacadeira, está aqui esses dois indicadores, e o Product Globe é a produção global em toneladas mês. Como nós vimos lá, temos 5 fatores, então o experimento realizado foi do tipo fatorial 2K completo, ou seja, 2 elevado a 5, 32 tratamentos possíveis. Para cada tratamento foi realizado 5 replicações no modelo. Só um detalhe, tá? O número de replicações no experimento ele não é um valor chutado. Tem uma forma coerente de você determinar o número de replicações no experimento. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas no nosso treinamento a gente mostra como fazer isso, ou dá um material passo a passo. E aí,
resulta em um total de 166 rodadas de simulação, porque ele está trabalhando aqui com 5 replicações do modelo. Uma tabela para cada rodada foi construída e inserida no software de análise estatística Minitab. Aliás, o Minitab é excelente para fazer análise fatorial, é muito bom mesmo, tá? E aí, ilustra a entrada de dados principais do Minitab. Essa figura, a figura 7.2, está ilustrando a entrada de dados principais no Minitab. Os dados de entrada do exemplo da fábrica, todos eles representados aqui no Minitab, exatamente o que está falando ali. Após você inserir esses dados, é possível calcular os efeitos compostos, que são os efeitos das interações entre os fatores. Um exemplo de relatório de saída do Minitab vai ser mostrado na figura logo abaixo, para a saída da fila máxima de espera de caminhões com Big Bags. Saída da fila máxima de espera de caminhões com Big Bags, lembra que era aqui, quando nós vimos na relação de saídas, é o FESP-BB, fila máxima de espera de caminhões com Big Bags. E na nomenclatura do Minitab, o efeito ele é denominado effect. Então, ele está aqui, o effect está aqui, ó. Ok? E aqui é exatamente aquela informação que eu tinha falado aqui, relatório de saída do Minitab, está sendo mostrado para esse indicador de saída do modelo de simulação, a fila máxima de espera de caminhões com Big Bags. Aí, quando você comenta e visualiza aqui, exatamente o que o professor Leonardo Schiff comenta, os efeitos relevantes para a resposta FEB-B são os que apresentam p-value inferior a 0,05, o fator P da tabela, que é essa última coluna aqui, ó. Então, são efeitos relevantes para a resposta FESP-B. Isoladamente, o único fator relevante é o fator A, ó. O fator A é o único fator relevante. Veja que está indicado lá também, exatamente nos valores do p-value. Como esse fator representa a porcentagem de caminhões Sider, esse fator A aqui, lembrando que o fator A lá em cima, ele representa a composição dos caminhões em percentual, dos caminhões Sider, variando de 10% a 90%, que é o que está falando lá. É esperado que ele afete a fila máxima de caminhões Sider em espera, o FESP-B. Então, veja bem, então os efeitos relevantes para a resposta FESP-B é exatamente aqui, ó. Exatamente aqui a porcentagem de caminhões Sider. Então, ele afeta a fila máxima de caminhões Sider em espera. É o que nós imaginávamos já, né? Nesse caso, o efeito vale 2,81, ó. 2,81250. Ou seja, se alterarmos a porcentagem de caminhão Sider de 10% para 90%, isso causa um aumento médio de 2,81 caminhões na fila de espera. Logicamente, não é um número inteiro, né? Mas ele está falando que isso vai causar um aumento médio de 2,81 caminhões na fila de espera. Exatamente quando a gente fez uma análise fatorial dentro do Minitab. Os cálculos dos efeitos dos fatores estudados em todas as respostas, também ele sumariza aqui na tabela abaixo, que ele mostra. As células que estão marcadas exatamente com esse traço aqui representam efeitos não significativos, ou seja, o p-value não foi menor do que 0,05, foi maior do que 0,05. É o que está falando aqui. Note que o fator A é o que afeta significativamente as respostas FESP-B e FESP-GAN, como está representado aqui, o que era de certa forma esperado, né? E os fatores de vazão das linhas B, C e D afetam as utilizações das respectivas linhas dos equipamentos e a produção global, também esperado quando a gente está falando de linha de produção, fatores de vazão das 3 linhas. O fator E, composição das embalagens, afetou somente a utilização do equipamento de ensacamento, que é exatamente representado aqui, ó, o fator E, por 12,67. E aqui é uma ilustração rápida como o planejamento de experimentos serve para avaliar como uma mudança em um fator afeta a resposta e pode servir também como uma ferramenta de verificação e validação em um modelo de simulação. Voltando lá para os nossos slides, ó. Voltando para os slides, no próximo slide eu vou falar como é que funciona isso dentro do nosso simulador. Dentro do Flexim, o experimento é representado por essa tela.
ele é acessado no Flexim através do menu Statistics e Experimenta. A rigor, aqui nós podemos verificar a existência de uma interação significativa. Quando a rigor, para poder verificar a existência de uma interação significativa entre os fatores, deve-se construir uma tabela de análise de variância ANOVA. No caso da simulação, né, por simplicidade, alguns softwares aí, eles utilizam como resposta o valor médio de N replicações dentro do intervalo de confiança com a amplitude desejada, e eles utilizam o seguinte critério prático informal: se o módulo do efeito da iteração for 10 vezes menor que os módulos dos demais efeitos envolvidos, pode-se considerar que não há interação significativa. É assim que trabalha basicamente boa parte dos simuladores, tá? Então alguns simuladores trabalham dessa forma, eles tentam simplificar essa questão da análise de experimentos. Indo aqui no próximo slide, a gente vai mostrar exatamente o funcionamento do experimento dentro do Flexim. Eu vou mostrar para vocês aqui o demonstrativo, vamos fazer uma demonstração de uso rápida, como é que funcionaria isso daqui no nosso simulador. Vou abrir então aqui o Flexim. New Model, que eu vou definir as unidades, né? Bom, eu não vou fazer demonstração, explicação detalhada como é que funciona alguns recursos do software, até porque tem outros vídeos já falando isso daqui, mas eu vou criar exatamente o layout que foi proposto lá de acordo com o slide. Então são 3 hacks aqui, ó. E cada um dos hacks eu estou selecionando a opção Floor Storage, basicamente. Não preciso fechar, são da mesma família. E aí eu vou para o próximo, aplico e OK. E aí eu tenho os 3 hacks que viraram agora área blocada. Vou selecionar aqui uma empilhadeira, que é o transporter. Vou selecionar aqui, nomear ele como fila. Isso aqui é um buffer, né? Isso aqui eu vou nomear como a minha empilhadeira. Depois disso eu vou fazer as conexões no sentido do fluxo. Vou fazer a conexão da empilhadeira aqui, vou marcar usar um transporte. Vou dar um duplo clique aqui no source e vou criar 3 tipos de entidade e tipo diferente. Então basicamente é isso. Que eu fiz. Veja que está mandando só para primeiro hack lá, para corrigir isso. Dá um duplo clique aqui no flow. E aí nós vamos mandar by expression, vai mandar de acordo com o tipo de item. Item.type é o que aparece ali, você não precisa absolutamente mudar nada. E aí eu posso esconder essas conexões sem problema nenhum. Bom, indo aqui no o que a gente pode ver, olha, que a empilhadeira ela está transportando uma peça de vez, uma peça por vez, uma caixa por vez, né? É o que está acontecendo, ó. Por quê? Porque nós temos as propriedades dela aqui definida como capacity 1. Quando dá um duplo clique, está como capacidade 1. Ou seja, será que eventualmente o que acontece é ela transportando uma peça por vez? Se eu acelerar o meu modelo aqui, ó, a tendência é fazer várias viagens para tentar reduzir o número de caixas que estão na fila. E com isso, se eu aumentar a velocidade, ela transportando uma por vez, a tendência é exatamente o tamanho dessa fila aumentar. Se eu for ver aqui, ó, você veja que está aumentando o conteúdo dessa fila em 213, 220 peças, e o tempo médio de permanência das peças vai aumentando. Veja então, qual que seria uma quantidade, ou de repente nós poderíamos testar
outras opções de quantidade de capacity da empilhadeira, ou max content, ou seja, de forma a transportar mais de uma peça por viagem, ou seja, transportar mais peças por viagem, de forma a reduzir ou verificar o efeito exatamente da redução no tempo médio de permanência das caixas nessa fila. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, eu poderia usar inclusive o indicador tempo médio de permanência na fila, né? Como é que a gente pode tirar isso? A gente tem duas formas de tirar esse indicador. Eu posso clicar na fila, exatamente, abrir a opção estatísticas aqui e vir aqui no State Time, por exemplo, clicar e falar para ele dar um pin to New Dashboard. Eu quero o State Time, tempo médio de permanência. E aqui ele vai me dar o tempo médio de permanência na fila. O objeto fila, eu posso dar um duplo clique e ele vai me dar aqui o tempo médio de permanência na fila. Vou dar um aplicar e um OK. Veja que ele me dá um mínimo, máximo e o médio aqui, sem problema nenhum. Uma outra forma que eu poderia fazer é justamente vir no gráfico, né? A gente tem aqui, por exemplo, a opção do State Time, que isso daqui é uma versão beta de uma versão futura, tá, pessoal? Mas está lá na versão 17.1. Eu tenho aqui o Average State Time, então tá aqui, eu seleciono o Average State Time e posso colocar aqui também que isso daqui é o tempo médio de permanência das caixas na fila, que é exatamente do anterior. Posso selecionar o objeto, ou seleciono por aqui, né, no Select Object, e vem aqui e seleciono a fila, ou eu posso vir aqui exatamente no Sample e clicar no objeto e referenciar de forma que ele apareça aqui, ó. Aplico OK, eu aumento isso, posso aumentar e configurar esse gráfico como eu quiser. Tá aqui, ó. Posso aumentar esse gráfico, como posso aumentar esse daqui também. E posso executar o meu modelo e aí começar a tirar o gráfico do tempo médio de permanência em valores numéricos e também aqui colocando exatamente o ponteiro do mouse sobre a barra do gráfico aqui, a gente consegue visualizar o Average State Time. Veja que está subindo, o mesmo valor que está subindo aqui, está subindo aqui também. Então essa é uma forma de tirar esses indicadores. Agora eu vou para o meu experimento, então nós vamos testar isso, vamos testar algumas alternativas e visualizar qual que é o efeito exatamente e qual que é, vamos falar assim, a relação, se tem forte relação ou não entre, por exemplo, o tempo médio de permanência das caixas na fila com a quantidade de peças que a empilhadeira pode transportar por viagem. Eu vou aqui no Statistics, vou no Experimenter e venho aqui e eu vou criar as variáveis. Uma das variáveis que eu posso, é exatamente aqui que eu vou definir as minhas variáveis, meus cenários. Eu vou selecionar aqui e vou selecionar uma variável de objeto, porque a empilhadeira é um objeto, eu quero analisar uma variável dela. E aí eu venho aqui, vou colocar, por exemplo, qual que é a capacidade de transporte da empilhadeira. O objeto que eu quero analisar é exatamente a empilhadeira. Ele já puxa todas as variáveis da empilhadeira, não quero a velocidade do garfo da empilhadeira, eu quero exatamente ou a capacity ou max content, que é a mesma coisa. Max content, que é a capacidade máxima da empilhadeira de transportar. E aí eu vou selecionar e vou testar algumas alternativas aqui. Por exemplo, vamos testar no cenário 1, 2, 3 e 4. Aí a gente pode testar. Aqui nós podemos, cenário 1 é o atual, nós transportando uma peça por vez, vamos colocar aqui 4, vamos colocar aqui 7, e vamos colocar aqui, imaginar que a empilhadeira pode transportar 9 peças por vez, ok? Você pode colocar quantas variáveis for aqui e os cenários sem problema nenhum. Depois eu vou para os indicadores de performance, que é exatamente eu analisar qual que é a relação que existe, por exemplo, com a capacidade transportada de peças pela empilhadeira, com algum indicador de performance, se tem alguma relação ou não, que é o que a gente estava vendo lá nos slides anteriores, né? Então, para verificar, por exemplo, se tem interação ou não entre os efeitos envolvidos, ok? De forma significativa ou não. Então,
Eu tenho aqui 1, 4, 7 e 9, o cenário 1, 2, 3 e 4. Nas medidas de performance, nós vamos vir aqui e a gente tem aqui, ó, todas as medidas de performance que a gente vai criando no dashboard. Ele aparece aqui para nós, ó, o tempo médio de permanente das caixas na fila. É o tempo médio de permanência, então eu vou selecionar aqui o average, basicamente, tempo médio, não tempo total. Então eu vou selecionar o average, ele vai ser o indicador de performance que eu vou analisar. Vou trabalhar para analisar exatamente essa relação entre eles. Depois posso também colocar vários indicadores aqui, tá, pessoal, sem problema nenhum. Posso criar medida de indicador de performance, caso eu não tenha. Então eu posso criar um aqui, digitar, e aí pegar de alguma informação, estatística de um objeto individual, estatística de um grupo, percentual de estado de um objeto individual, e assim vai. Tem várias opções aqui. Se você errou, você clica no X e você retira esse indicador de performance. Depois no modo de Experiment Run, eu vou determinar por quanto tempo eu vou executar. Posso executar esse aqui por 28.800 horas, sem problema nenhum. Ou 28.800 unidades de tempo, né? Eu acho que no caso aqui a gente trabalhou com segundos, que representa 8 horas de operação. O warm-up é exatamente o tempo que leva para o sistema estabilizar. Vou desconsiderar aqui, desconsideraria essa unidade de tempo inicial, vou colocar 25, na verdade até menos. O sistema começa a já estar preenchido de ponta a ponta, basicamente. E aqui o número de replicações por cenário, exatamente esse tópico que eu falei, que isso daqui não é chutado, tá? Eu vou colocar 15 aqui, mas tem alguns critérios para você determinar o número de replicações por cenário. E aí eu posso rodar o experimento, porque as próximas guias aqui são do OptiQuest, tá? Mas aqui eu já posso rodar o experimento. Vou rodar o experimento. Aqui ele está exatamente fazendo as 15 replicações em cada um dos cenários. E aí, a hora que ele finalizar, ele fica todo em verde, essas barras aí. Significa que você pode vir aqui embaixo e visualizar os resultados. Eu vou clicar em visualizar os resultados. E aí, nós podemos analisar exatamente como uma média, um valor médio aqui na saída, com um intervalo de confiança. Nós temos aqui, por exemplo, se eu tivesse outros indicadores de performance, eles estariam todos listados aqui. O tempo médio de permanência das caixas na fila, no cenário 1, onde ele transporta exatamente uma caixa por viagem. A gente tem aqui o valor da média de 10.840 caixas, é o tempo, 10.840 unidades de tempo, que é o tempo médio de permanência das caixas na fila. Veja que aqui está uma explicação, o que significa, que nós estamos trabalhando com 25, 50 e 75%, né? Então 25, 50 e 75%, os valores mínimos e máximos, e aqui é a média do intervalo de confiança. Está aqui esse valor médio de acordo com o intervalo de confiança, está a explicaçãozinha aqui embaixo. Bom, aí o tempo médio de permanência cai, né? Aí eu vou transportar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui nos cenários, aqui nós estamos com transportando 4 caixas por vez. Depois nós estamos transportando 7. E depois nós estamos transportando 9. Logicamente que aqui o ganho já é de 5.888 e aqui passa a ser 5.324. A gente quer um menor tempo médio de permanência das caixas na fila. Se a especificação técnica do item que você carrega e justamente da empilhadeira permitir, né, na operação, e você puder fazer isso, de forma a não ter nenhum risco de acidente e tudo mais, sendo peças, caixas pequenas, você poderia ir transportar 8 caixas, que ele está dando o menor tempo médio de permanência das caixas na fila. Esse daqui é um gráfico no Boxplot, eu tenho outras opções de visualizar, a gente tem um histograma, se eu tivesse mais informações, um gráfico de correlação, veja aqui, ó, o efeito da correlação explicado aqui embaixo, ó. Então, quando o valor do R está entre -1 e 1, tá? Tem a explicação. Depois nós temos nenhuma quando é igual a 0, fortemente negativo quando ele é -1 e fortemente positivo quando R é igual a 1. Aqui nesses cenários, ó, nós estamos tendo
um R igual a 1. Então tem uma forte correlação, por exemplo, entre o indicador tempo médio de permanência dos caixas na fila, certo? Com exatamente a capacity ou max content que a empilhadeira está transportando. Ele está falando errado aqui, ó, mas basicamente é a relação positiva que existe entre essas duas variáveis, essas duas informações. Aqui é o Data Summary, eu tenho aqui os valores mínimo, com intervalo de confiança de 99%, mínimo, máximo e mais provável, o desvio padrão da amostra, e aqui os respectivos valores mínimo e máximo que a gente obteve. Depois a gente tem um gráfico dos valores de cada uma das replicações para cada um dos cenários. Eu posso gerar um relatório sem problema nenhum, posso gerar, como eu poderia aqui também, nesse caso ele não está mostrando aqui, mas eu poderia configurar, por exemplo, deixa eu voltar lá no gráfico do Boxplot, eu poderia configurar aqui no avançado, deixa eu ver se ele me dá essa opção aqui, não, aqui no avançado eu poderia no final do experimento, por exemplo, colocar ele para exportar os resultados para CSV, para um arquivo CSV, sem problema nenhum, tá? No final do experimento, a gente tem aqui o início do experimento, o início da replicação, o final da replicação e o final do experimento. Aqui na guia avançado eu poderia fazer isso, sem problema nenhum. Tudo bem? Então, essa é uma forma que eu mostrei, tem várias outras coisas aqui, muito recurso que você poderia aproveitar. Eu usei um bem simples para mostrar para vocês. Então, aqui ele chegou, por exemplo, na quantidade de qual cenário que você escolheria. Eu escolheria o quarto cenário, né, que é o que ele está mostrando aqui para mim. Se eu escolher o quarto cenário aqui no Experimenter, eu vou voltar nele aqui, ó. Se eu escolher que o quarto cenário é o cenário que eu vou aplicar, olha o que eu faço aqui. Eu seleciono essa opção, falo que eu quero o cenário 4. Com o cenário 4 eu venho aqui, dou um reset. Veja que eu não alterei nenhuma propriedade da empilhadeira. Eu escolhi o cenário 4. Vou dar um duplo clique na empilhadeira, olha o que aconteceu. Ele alterou automaticamente porque eu escolhi o cenário 4 como cenário que eu vou trabalhar. Veja que eu não fiquei fazendo tentativa e erro com o experimento. Eu trabalhei diretamente fazendo experimentos com o Experimenter e ele alterou aqui para mim para o cenário 4, que é o cenário que eu quero trabalhar. Aí, vejo no momento que eu rodei o experimento, também o modelo de simulação foi executado. Ele executa normalmente. Tá aí, agora ele está transportando. Antes ele tinha lá um tempo médio de permanência. Agora se eu fizer para 28.800, vamos ver aqui, ó. Opa, é que eu não coloquei aqui, desculpa pessoal. Tem que colocar um stop time, vamos colocar um stop time aqui, ó, de 28.800. Agora 28.800. Ele parou, o tempo médio de permanência aqui é de 5.950. Se nós pegássemos ele lá no Experimenter, por exemplo, e falasse que a gente vai adotar agora o cenário 1, e dar um reset e rodar por 28.800, olha o que vai acontecer com o tempo médio de permanência, ó, 11.057 unidades de tempo, certo? Em contrapartida, se eu voltar 11.057 no cenário 4, dou um reset, dou um run, 11.057, certo? Tá aqui, ó, 5.724. Ou seja, reduziu aí quase pela metade o tempo médio de permanência nas filas fazendo o experimento. Exatamente, é um recurso que eu posso usar, por exemplo, para melhoria contínua, não só para planejamento, redução de custo, como para melhoria contínua, melhoria da própria operação, ok? Então, esse é um vídeo que eu queria falar sobre o Experimenter. Logicamente que aqui a gente tem um tempo médio de permanência das caixas na fila, não por tipo de item. E aí, se você quiser por tipo de item, né, é fácil você tirar. Você poderia usar, por exemplo, um recurso que a gente chama, que é o recurso, o Process Flow aqui, para justamente ele capturar as informações do número de o tempo médio de permanência por tipo de item aqui nessa fila, tendo em vista que cada tipo aqui, ó, cada caixinha aqui, ela tem um tipo, né, como se fosse um SKU.
tipo 2, que é a verde, tipo 3, que é azul, e tipo 1, que é a vermelha. Por quê? Porque eu defini isso aqui, ó, na trigger de criação das entidades. Será item type and color. Eu defini que é para criar os itens de acordo com uma distribuição discreta uniforme de tipo 1, 2 e 3. Foi isso que eu fiz. Item type aqui. Ok, pessoal? Obrigado por esse vídeo. Talvez eu retorne com outro curto, fazendo uma explicaçãozinha, uma continuação desse modelo. Até mais, e logo logo teremos mais novidades sobre vídeos aqui no canal da Flexi.